Boa noite a você que nos acompanha em mais uma transmissão ao vivo promovida pelo portal DC+, e pelo jornal Diário dos Campos. Hoje nós promoveremos o debate entre as duas candidatas que concorrem à Prefeitura de Ponta Grossa nessas eleições, as duas únicas mulheres que concorrem nesse segundo turno. Agradecemos a presença da candidata Mabel Canto, do PSC, e também a candidata professora Elizabeth, do PSD. Obrigada. O debate tem um tempo estimado de duração de 1 hora e as perguntas iniciam com as feitas pela produção, foram elaboradas pela nossa produção, e na sequência com perguntas feitas entre as candidatas. Inicialmente com temas que serão sorteados e posteriormente as perguntas serão livres. Mais ou menos na metade do nosso debate a gente fará uma pausa, um intervalo de 3 minutos e na sequência daremos prosseguimento à discussão visando aí falar um pouquinho sobre as propostas para os próximos 4 anos de gestão aqui do Executivo de Ponta Grossa. As perguntas não poderão ultrapassar o tempo de 45 segundos, as respostas não poderão ultrapassar o tempo de 2 minutos e as réplicas e tréplicas têm um tempo máximo de 1 minuto. Eventuais ofensas pessoais são passíveis de direito de resposta, que devem ser solicitadas pelas candidatas ao final do término da fala da outra candidata e serão analisadas pelo nosso jurídico. A gente está aqui nos bastidores com o advogado Cláudio Magalhães Batista, da Sala Marcha, Batista, Abage e Calixto Advocacia. Caso seja concedido o direito de resposta, ele poderá ser feito ao final de cada bloco. Para iniciar, a gente vai abrir 2 minutos para as considerações iniciais de cada candidata. Pouquinho antes de a gente iniciar o debate, a gente fez um sorteio para definir a ordem das candidatas. A professora Elizabeth foi sorteada como a candidata A, portanto, inicia, e a candidata Mabel como a candidata B, portanto, vem na sequência. Agora a gente vai colocar o tempo na tela para começar as considerações iniciais da professora Elizabeth. Professora, por favor. Boa noite, amigos. Agradeço ao Diário dos Campos a oportunidade de nós estarmos aqui novamente discutindo as nossas propostas, mostrando os nossos projetos, levando em consideração que nós estamos numa reta final, domingo já será a eleição, e é importante destacar que na nossa programação, durante esse período, nós mostramos tudo aquilo que a nossa cidade tem e avançou. Mostramos também as possibilidades de fazer as mudanças e mais avanços. Mostramos também as dificuldades, aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que nós precisamos avançar mais ainda. Mas com as condições todas de que nós temos confiabilidade, que nós temos apoio, que nós temos apoios importantíssimos para que a gente possa realizar de verdade. São propostas factíveis, execuíveis de acontecerem realmente. Então, nesse momento, nós vamos apresentar e discutir aqui mais uma vez essas questões todas e nessa conclusão da campanha eleitoral, nessa reta final, as pessoas todas, inclusive os indecisos, aqueles que votarem em outros candidatos, vão poder analisar as nossas propostas e decidir no dia 29 de novembro a qual das candidatas será a nossa prefeita, será a prefeita de Ponta Grossa. Candidata, muito obrigada. Agora vamos colocar o tempo na tela para as considerações iniciais da candidata Mabel Canto. Só um minutinho para a nossa produção ajustar ali os seus 2 minutos iniciais. Por favor. Boa noite, Milena. Boa noite a todos que estão assistindo. Parabéns ao Portal DC, Diário dos Campos, pela oportunidade, de realizar esse debate para que possamos mais uma vez trazer as nossas ideias, projetos e propostas para os próximos anos aqui da nossa cidade. Eu fico muito feliz de estar nesse segundo turno, sendo a mais votada no primeiro turno e de ter especialmente este momento histórico na nossa cidade entre duas mulheres. E hoje, por sinal, inclusive é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, uma data muito significativa, um dia de luta de todas nós mulheres, que todos os dias buscamos mais direitos e mais espaços. E esse espaço da política aqui em Ponta Grossa, o cargo de chefia do Executivo pontagrossense,
pela primeira vez na sua história, será ocupado por uma mulher. Eu fico honrada em estar aqui nesse momento, participando desse momento histórico, porque sei que as mulheres, nesse momento, atingiram o seu potencial, um potencial muito grande. E também quero dizer a todos que nessa segunda etapa, nesse segundo turno, recebemos muitos apoios de pessoas que haviam votado em outros candidatos e que agora estão com nós, né? Entendem que a mudança é necessária, que a renovação é preciso na nossa cidade. Nós recebemos também nessa semana o apoio do candidato Márcio Paulic, né, que também foi bem votado, ficou em terceiro lugar e que também quer a renovação para a nossa cidade. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, candidata. Então, nesse primeiro momento, a gente vai dirigir perguntas formuladas pela produção a cada uma das candidatas. Como são perguntas direcionadas, não haverá tempo para a resposta da outra candidata, nem para réplica, nem para tréplica. São perguntas individuais. Conforme definido por sorteio, a gente inicia com a primeira pergunta para a candidata professora Elizabeth. Professora, nesta semana, 2 pesquisas de intenção de votos que foram realizadas em períodos de tempo semelhantes foram divulgadas aqui na cidade, mas elas mostraram resultados opostos. A pesquisa feita pelo Instituto Equação Pesquisas, Marketing e Consultoria, encomendada pelo portal De Ponta News, aponta a candidata Mabel à frente, com 47,57% da intenção de votos, e a senhora atrás, com 37,29%. Essa pesquisa também aponta que 29% dos entrevistados não votariam de jeito nenhum na senhora. Como a candidata encara essa rejeição? Eu acredito que em todas as pesquisas que nós temos tomado conhecimento, a minha rejeição é a menor que existe, desde o primeiro turno. Sempre fui a que teve o índice de rejeição menor. E acredito que, provavelmente, o que acontece nessas pesquisas são os momentos, os dias e os recortes de datas que fazem essa diferenciação. Mas o que interessa mesmo, na minha ótica, o resultado da pesquisa que vai acontecer no dia 29 de novembro. A melhor e a maior pesquisa que é feita para a população e pela população. Então, esses números representam algumas diretrizes nesse momento, apontam algumas indicações que podem até influenciar os eleitores todos, né? Mas, a exemplo do que aconteceu no primeiro turno, isso também houveram números completamente diferentes. Eu estava apontada como a primeira colocada numa das nossas pesquisas e nós tivemos perna realmente para estarmos no segundo turno. Em pé de igualdade, a população nos disse que as mulheres têm a possibilidade de administrar não só a sua casa, mas também uma cidade. Então, eu estou feliz justamente pelo fato de que nós, há 100 anos atrás, tivemos pessoas lutando para que as mulheres pudessem votar. E hoje nós estamos aqui disputando para sermos votados. E isso realmente é histórico. Eu já fiz uma história na última eleição, sendo a primeira candidata a vice-prefeita e a primeira vice-prefeita eleita e que assumiu o mandato por 106 dias enquanto prefeita em exercício. Candidata, e a população muito obrigada. Finalizou o seu tempo. Agora a pergunta formulada pela produção vai para a candidata Mabel Canto. Candidata, como a gente comentou, nessa semana 2 pesquisas de intenção de votos foram divulgadas. Foram feitas em períodos de tempo semelhantes, mas apontaram resultados divergentes. Na pesquisa feita pela empresa Pesquisa, Planejamento e Marketing, PPM, encomendada pela Rádio Massa FM, aponta a professora Elizabeth à frente, com 45%, e a senhora atrás, com 41%. A mesma pesquisa indica que 43% das pessoas não votariam de jeito nenhum na senhora, 8% a mais do que na professora. Como a candidata encara essa rejeição? Eu acho que pesquisas a todo momento são contratadas, nós não contratamos nenhuma, né? Estamos aí com resultados das pesquisas que foram contratadas por órgãos de imprensa. Essa PPM, se não me engano, né, foi contratada pela Massa, que pertence ao grupo inclusive do prefeito. Mas eu acho que o maior resultado
refletiu justamente no resultado do primeiro turno, né, que apontou aí uma diferença, o meu nome em primeiro lugar, uma diferença de 10 mil votos para a segunda colocada, mas o resultado da eleição mostra justamente uma tendência, que é a da mudança, né, da renovação. 70%, né, do resultado da eleição mostrou que as pessoas, os eleitores, votaram na mudança, né, porque votaram nos candidatos de oposição. E eu, claro, fico muito feliz em estar em primeiro lugar, em estar nesse momento, né, liderando em algumas pesquisas, mas liderando no primeiro turno. Agora, a pesquisa verdadeira, de fato, se faz nas ruas, com o carinho das pessoas, com os abraços, com os sorrisos, né? Essa pesquisa, ela não mente, ela não engana. É a pesquisa que mostra o carinho das pessoas. E ela é, de fato, a que me importa. E nós estamos construindo, andando pela nossa cidade, conversando com mais pessoas, recebendo muitos apoios. E eu estou cada vez mais feliz e com a certeza, né, de que seremos vitoriosos aí no próximo dia 29. Obrigada, candidata. Agora a gente inicia o segundo bloco com perguntas feitas entre as candidatas com os temas propostos através de sorteio. Então eu vou sortear o primeiro tema, que será feita a pergunta da candidata professora Elizabeth à candidata Mabel Canto, conforme foi definido por sorteio antes da gente iniciar o debate. A candidata Elizabeth pode fazer uma pergunta em até 2 minutos para a candidata Mabel com o tema pandemia. Hoje, especificamente, Ponta Grossa recebeu um relatório do Tribunal de Contas do Estado, apontando num ranking Ponta Grossa como em primeiro lugar em todas as assertivas que aconteceu com relação à pandemia. O que você mudaria, candidata? Candidata, a gente vai colocar o tempo na tela para a resposta. Serão até 2 minutos para que a candidata possa responder a pergunta formulada pela professora Elizabeth. Eu teria diálogo, né, com todos os setores da nossa cidade. É evidente que a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né, e a gente até teve receio, teve medo, todos os setores tiveram receio. E o diálogo é muito importante, não somente durante a pandemia, mas sempre, né? Sempre durante um governo. Até o nosso governo terá essa identidade, a identidade do diálogo, de ouvir cada vez mais as pessoas da nossa cidade e também os setores da nossa cidade. E eu escuto muito por aí, principalmente o setor do comércio, falando que não foram ouvidos, por exemplo, quando o comércio foi fechado. Falando também que aquele escalonamento, né, que aconteceu também não teve aí a opinião das pessoas desse setor do comércio. A gente sabe o quanto o comércio ele teve prejuízos nesse momento, muitos desempregados, algumas empresas fecharam. É claro que nós entendemos que a pandemia faz isso, mas o diálogo ele é fundamental nesses momentos de crise. Por isso eu penso que, se fosse no meu caso, e como ainda será, porque a pandemia não terminou, não vai ter terminado quando nós assumirmos, nós vamos ter que sim conversar com todos os setores, né, trazer ideias, receber propostas e juntos vamos passar por essa crise de uma maneira mais acertada. Candidata Elizabeth, a gente vai colocar o tempo agora na tela para a sua réplica em até 1 minuto. Eu jamais pretendo ser professora do Tribunal de Contas do Estado. Eu confio que a avaliação que foi feita em todas as cidades com mais de 50 mil habitantes e nos colocou em primeiro lugar em todas as assertivas, realmente está condizendo com os números e os resultados que nós estamos hoje vivendo na nossa cidade. Tudo foi de uma maneira correta e nós estamos sendo
indicados como exemplo para todas as outras cidades do Paraná pelo próprio Tribunal de Contas do Estado. O diálogo sempre aconteceu, o nosso comitê de crise, a cada momento e a cada acontecimento, foi tomando decisões juntamente com o prefeito Marcelo Rangel, e nós acreditamos que realmente as projeções que estavam realizadas com um dobro de óbitos para a nossa cidade, realmente fez com que nós acreditássemos que esse relatório do Tribunal de Contas nos eleva a uma condição muito especial de acertos. Muito obrigada. Agora a gente abrirá 1 minuto para a tréplica da Mabel. Que bom, né? Tem que ouvir mesmo as recomendações do Tribunal de Contas, algo que essa gestão não tem feito. Mas eu acho que a pandemia, ela nos mostrou o quanto não estávamos preparados em inúmeros setores, principalmente o da saúde. E o quanto esse diálogo, ele é de fato importante. Nós, na nossa gestão, vamos manter o diálogo sempre, em primeiro lugar, conversando com todos, com o comércio, com o pessoal da saúde. O pessoal da saúde também foi muito afetado durante a pandemia. Sobrecarga de trabalho, falta de EPIs. Tudo isso aconteceu durante a pandemia. E nós temos que evitar, porque a pandemia, ela de fato não terminou. E temos que pensar em realmente um protocolo muito seguro para as nossas crianças e para os profissionais da área da educação voltarem às aulas. Agora, a gente dando prosseguimento, a gente vai pegar o segundo tema, onde terá uma pergunta da candidata Mabel à professora Elizabeth. O tema é industrialização. Candidata, 45 segundos para a sua pergunta. A industrialização, passou por várias etapas, a gestão do prefeito Ciro Martins, Joselito Campos e também pela atual gestão do prefeito Marcelo Rangel. Quais são as suas propostas para continuar trazendo as grandes indústrias para a nossa cidade? Só 1 minuto, professora. Desculpa. Vamos colocar o tempo na tela para a sua resposta em até 2 minutos. A nossa produção já iniciando ali, por favor. Desde a década de 70, com o PLADEI e depois PRODESE, que foi revisado em 2011, 2016, 2017, com colocações especiais aí para a captação de indústrias, nós precisamos manter o diálogo com o governo do estado através do Paraná competitivo e indicando as indústrias que chegam ao Paraná e fazem prospecção de mercado e querem vir para a nossa cidade de Ponta Grossa. Porque nós temos aqui realmente um ponto estratégico espetacular, nós temos um aeroporto, nós temos condições básicas de vida e de qualidade de vida, parques, praças, lazer, esporte, cultura, turismo, e que isso é muito levado em consideração. Nós vamos fazer com que o Distrito Industrial Norte seja fortalecido cada vez mais, nós vamos asfaltar todo o nosso Distrito Industrial Ciro Martins e principalmente continuar fazendo a captação de indústrias que são empresas satélites das nossas indústrias grandes, enormes que nós temos aqui, multinacionais, e que precisam ter os seus insumos para fabricar um parafuso de um caminhão, como por exemplo, nós precisamos de uma indústria. Então, nós estamos nos transformando num polo automotivo, já temos a DAF e a Tatra, e com certeza essas outras pequenas indústrias que vão estar como satélites vão fortalecer e muito a nossa cidade nessa questão da industrialização, porque isso significa emprego. E o emprego está aí em plena pandemia nos apontando como primeira cidade do Paraná e quinta do Brasil em oferta de empregos. Nós empregamos muito mais do que desempregamos. Houveram desempregos? Houveram. Candidato, o seu tempo chegou ao final. Agora a Mabel tem direito à réplica em até 1 minuto. Buscar as grandes indústrias é fundamental, principalmente porque além dos empregos que elas geram a renda, né? Veja a Tetra Pak, uma das maiores arrecadadoras de ICMS do estado, a maior de Ponta Grossa, veio na década dos anos 90, na gestão inclusive do Joselito. Então buscar essas indústrias, pela nossa localização geográfica,
é realmente algo muito importante, né? Nós temos essa preferência das nossas indústrias para cá. E toda vez que o empresário vem analisar a nossa cidade, ele preza pela qualidade da cidade, né? Como a própria candidata disse, nossos parques, nossa questão de saúde, nossa questão de educação, tudo isso está atrelado para atrair as novas empresas. Mas nós não podemos esquecer, o Distrito Industrial ficou abandonado durante todos esses anos. Eu queria entender agora, como se vai asfaltar todo o distrito? Seu tempo chegou ao final. Agora, a professora Elizabeth tem direito à tréplica em até 1 minuto. Nesses anos todos, nós conseguimos captar 50 indústrias para a nossa cidade. E isso nos trouxe a firmeza e a certeza de que nós precisamos continuar captando essas indústrias, mas fazendo principalmente um papel importante de fecho do ciclo das nossas microempresas, que se transformam em empresas pequenas, médias e grandes. E isso nós precisamos fazer qualificação. Por isso criaremos um centro tecnológico de qualificação para que nós possamos corresponder à indústria 4.0 que Ponta Grossa já está fortalecida com relação à automação, por exemplo, e a qualificação daqueles que têm a relação emprego e empregabilidade dificultada. São aqueles que não conseguem chegar ao ensino superior e que precisam estar nas nossas escolas de qualificação municipal e estadual também. Candidata, seu tempo chegou ao final. A gente finaliza agora mais esse bloco que foi feito de perguntas temáticas e no próximo bloco serão perguntas livres, com temas livres feitos de uma candidata a outra. A gente vai fazer um breve intervalo, mas fique com a gente que a gente já retorna. O novo portal de notícias do Grupo Diário dos Campos está na mão. DC+. É mais jornalismo, é mais credibilidade, é mais tecnologia. DC+, um portal que já nasce com 113 anos de tradição, na missão de informar com responsabilidade. Acesse dcmais.com.br e fique por dentro do que acontece em Ponta Grossa e região. DC+, tradicionalmente moderno.
novo portal de notícias do Grupo Diário dos Campos está na mão. DC+. É mais jornalismo, é mais credibilidade, é mais tecnologia. DC+, um portal que já nasce com 113 anos de tradição, na missão de informar com responsabilidade. Acesse dcmais.com.br e fique por dentro do que acontece em Ponta Grossa e região. DC+, tradicionalmente moderno. Estamos de volta com o debate promovido entre as duas candidatas que concorrem à Prefeitura de Ponta Grossa no segundo turno das eleições desse ano. Após o primeiro bloco, que foi feito com perguntas elaboradas pela produção e temas sorteados entre as candidatas, agora a gente inicia o bloco com perguntas livres. As perguntas serão feitas de uma candidata a outra e terão também réplica e tréplica. Iniciando na ordem do sorteio que foi feito antes da gente iniciar o debate, quem vai fazer a primeira pergunta é a professora Elizabeth. Professora, a gente vai colocar o tempo na tela para que a senhora possa fazer a sua pergunta livre à candidata Mabel em até 45 segundos. Candidata, nós fizemos inúmeros quilômetros de ciclovias e ciclofaixas na nossa cidade e conseguimos instalar um novo modal de transporte que foi muito significativo, a população gostou muito. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Candidata Mabel, só um minutinho, a gente vai colocar o tempo na tela agora para a sua resposta, que poderá ser feita em até 2 minutos. Muito importante a instalação das ciclovias aqui na nossa cidade. Nós temos, inclusive, no nosso plano de governo, justamente traçar novas rotas para que os ciclistas, usem cada vez mais esse meio de transporte, que é sustentável, é bom para a saúde, faz bem para o município e faz bem aí também para o próprio cidadão. E nós, claro, vamos investir cada vez mais nessas ciclovias e até porque faz parte da mobilidade urbana. E muito mais do que mobilidade urbana, é mobilidade humana, o conceito que nós temos que adequar aqui na nossa cidade. Porque a mobilidade humana, ela pensa no indivíduo, no sujeito, não só nos meios de transporte. A mobilidade humana, ela pensa no tempo do trajeto daquele indivíduo, ela pensa quanto tempo ele fica dentro de um ônibus. É por isso que nós temos o projeto das praças de integração. As praças de integração têm o objetivo de diminuir o tempo do passageiro dentro dos nossos ônibus, dentro do transporte coletivo. E ele vai ganhar o tempo, que é muito precioso nos dias de hoje, especialmente um trabalhador que vem cansado do seu serviço, quer chegar logo em casa, e com as praças, esse trajeto que ele faz vai poder ser diminuído. Inclusive, esse é um projeto da Autarquia Municipal de Trânsito, de servidores, que foi feito em 2015, mas que estava parado até agora. Mas que nós vamos implantar de fato, de modo muito correto, com as linhas corretas para atender a população da nossa cidade. Professora Elizabeth, agora a gente vai abrir o tempo de 1 minuto para a sua réplica. Além das novas ciclovias e ciclofaixas que vamos implantar junto com toda a pavimentação da cidade, nós podemos destacar aqui que nós conseguimos fazer uma mobilidade urbana e a fluidez do trânsito de uma maneira assim espetacular, com medidas simples, eficientes e realmente com bons resultados, como por exemplo as rotatórias, que fizeram com que alguns gargalos da nossa cidade tivessem solução fácil e eficiente. E as pessoas realmente chegam em casa muito mais cedo. E as ligações interbairros, que são 18, que nós conseguimos realizar, exatamente corresponde a essa necessidade. E os projetos que nós temos entre a Anita Garibaldi e a Nossa Senhora das Graças, entre a Santos Dumont e o Jardim Carvalho, são projetos especiais e específicos que vão nos levar a continuar fazendo com que essas pessoas... Candidata, o seu tempo finalizou. Cheguem mais cedo. Agora a gente vai iniciar 1 minuto para a tréplica da Mabel Canto. De fato, as rotatórias são muito importantes, uma pena que algumas estavam custando até em torno aí de R$1 milhão,
Se não fosse a intervenção aí dos vereadores da nossa cidade, essa rotatória ali da rodoviária teria custado quase R$1 milhão. Um desperdício do dinheiro público, porque no final das contas ela saiu por em torno de R$400 mil. Daria para construir 2 e sobraria dinheiro. A questão da mobilidade ainda, no nosso plano de governo, nós queremos instalar as faixas preferenciais para os ônibus aqui na nossa cidade. Entendemos que também vai atrair cada vez mais passageiros para o transporte coletivo, porque as pessoas, ao estarem nos ônibus, estarão menos tempo no trânsito, porque o ônibus terá preferência em horários de pico em algumas ruas aqui da nossa cidade. Finalizamos essa primeira pergunta livre. Agora a segunda pergunta livre será feita pela Mabel Canto à professora Elizabeth. Candidata, a senhora tem 45 segundos. Candidata, eu não posso deixar de falar do momento histórico que a gente vive, 2 mulheres disputando o segundo turno e hoje, como eu disse, Dia Internacional de Combate à Violência contra as Mulheres. Quais ações estão no seu governo para combater a violência contra as mulheres aqui na nossa cidade? Professora, só um minutinho, vamos iniciar a contagem do tempo para a sua resposta, que poderá ser feita em até 2 minutos. A prefeitura vai ser das mulheres. Mulher vai ser uma prefeita. Então, todas as secretarias estarão lutando e encaminhando soluções para os problemas que se encontram todo dia e toda hora em relação às mulheres que são as donas de casa e que são as mães, as avós, as tias e as madrinhas de todos os seus queridos. Então, a violência em relação à mulher, ela será bastante direcionada para a Patrulha Maria da Penha, que é um serviço especializado que nós teremos e nós temos e teremos o fortalecimento dele lá na Secretaria de Cidadania e Segurança Pública, que por sinal foi criada no nosso governo. E nós teremos a criação da Casa da Mulher, em parceria com a UEPG. O terreno já está sendo repassado para a Casa da Mulher, para a UEPG, ao lado do Núcleo de Práticas Jurídicas, onde ofereceremos especialmente um suporte jurídico, suporte adequado para o empreendedorismo, a Delegacia da Mulher, a própria Patrulha Maria da Penha vai estar lá, encaminhamentos para todas as questões que as mulheres sofrerem, e principalmente com relação ao transporte coletivo, para que essa mulher possa pedir socorro no momento certo e na hora certa, para corresponder a essas necessidades que são imensas. Eu aprendi e vi essa realidade no chão da escola enquanto professora. O que eu vivi nesse período que eu trabalhei como professora, eu vi o sofrimento dessas mulheres e ajudei muito já, e inclusive a nossa gestão criou o Conselho da Mulher, que vai estar junto conosco. Candidata, o seu tempo finalizou, agora a gente segue para a réplica da Mabel Canto em até 1 minuto. Eu tenho visto inúmeras situações de violência contra as mulheres, que aumentou muito durante a pandemia. Nós temos trabalhado muito pelas mulheres da nossa cidade. Criamos o projeto Garagem Mulher para atender mulheres em situação de vulnerabilidade social. Temos parceria com a Delegacia da Mulher para o atendimento jurídico dessas mulheres. Vamos criar a Secretaria da Mulher, que vai trabalhar a mulher em todos os sentidos. A mulher será protagonista, valorizada com uma secretaria no nosso governo. Vamos criar o programa De Olho Nelas, mapear ruas seguras para as nossas mulheres. Também a Cidade das Mulheres, um centro de acolhimento para mulheres e seus filhos que estão sofrendo agressões. E vamos disponibilizar tornozeleiras eletrônicas para as mulheres, para os agressores de mulheres aqui na nossa cidade. Professora, agora abriremos 1 minuto para a sua tréplica. Só um minutinho, estamos colocando ali na tela, por favor. A Secretaria da Família e do Desenvolvimento Social vai ser uma secretaria guarda-chuva, onde vai fazer acontecer a inclusão das pessoas. O nosso governo não será de exclusão,
porque nós já possuímos inúmeros conselhos, cada um direcionado para uma determinada área de ponto de vulnerabilidade social, e principalmente nós estaríamos fortalecendo essas questões sem excluir, porque se nós fôssemos criar uma Secretaria da Mulher, nós teríamos que criar também uma Secretaria do Deficiente, uma Secretaria do Negro, uma Secretaria para cada segmento. E eu acredito que a Prefeitura é que precisa ser da mulher, e todos engajados, fortalecidos para fazer um trabalho o melhor possível nessa área. Muito obrigada, candidata. Agora, dando sequência ao nosso bloco de perguntas livres feitas entre as candidatas, a gente passa a palavra à professora Elizabeth, que tem até 45 segundos para a sua pergunta. Qual a posição da candidata em relação à implantação das escolas cívico-militares em Ponta Grossa, que vão acontecer a partir do ano que vem? Candidata Mabel terá agora 2 minutos para sua resposta, feita pela candidata Elizabeth. Eu, como deputada, votei a favor da instalação dos colégios cívicos militares. E vou dar apenas uma razão para isso. É porque justamente os pais da nossa cidade estavam procurando. Quando o prefeito Marcelo Rangel e o secretário Sandro Alex estiveram ali no Colégio Osório, junto com o secretário Renato Feder, até o Renato estava na cidade naquele dia, a meu convite para visitar algumas escolas que estavam com problemas aqui na nossa cidade, e foi aventado a possibilidade dos colégios cívicos militares, o diretor me contou depois que ele teve uma procura muito grande por matrículas ali naquele colégio, porque os pais queriam que os filhos estudassem nos colégios cívicos militares. Tendo em vista que nós temos em torno de 2.000 escolas, 2.000 colégios em todo o estado do Paraná, e que 200 vão ser dedicados a essa temática, que é colégio cívico-militar, é bom lembrar disso, nós votamos a favor, eu votei a favor. Aqui em Ponta Grossa, nós temos aí a ideia de ter 4 colégios e mais alguns na região. Eu acho que educação é sempre muito importante. E quando nós pudermos propiciar algo diferenciado para os nossos pais e para as nossas crianças, nós temos sim que proporcionar. Os colégios cívicos militares, ao contrário, infelizmente, do que alguns falam por aí, eles vão trazer respeito, também disciplina. Veja o exemplo do Colégio Cívico Militar de Curitiba, um grande exemplo aqui para todo o estado do Paraná. Professora Elizabeth, agora a gente vai abrir 1 minuto para a sua réplica. Só um minutinho, a gente está colocando o tempo na tela, por favor. Nós também somos corresponsáveis pela implantação desse modelo das escolas aqui em Ponta Grossa. Nós fizemos uma solicitação ao governador para que realmente trouxessem essas 4 escolas, e agora já temos o compromisso de virem mais 2 escolas, por acreditarmos que, assim como os pais todos têm a possibilidade de escolher aonde vai matricular o seu filho, se será numa escola de educação de tempo integral ou se será numa escola de tempo parcial, porque nós temos 25 escolas de tempo parcial, onde os pais podem optar de colocar seus filhos lá, ou pode pôr numa escola particular, laica ou confessional, e assim também a cívico-militar. Então foi feita consulta pública e os pais e os profissionais da educação e todos os interessados votaram e aprovaram. E para nós aqui fica uma meta bem especial. Candidata, o seu tempo finalizou para essa réplica. Agora a Mabel Canto terá direito à tréplica em até 1 minuto. Desde o início da campanha eu tenho defendido justamente o direito dos pais de escolherem qual é o período que os seus filhos devem estudar. Se o ensino integral ou o ensino parcial. A senhora prometeu, no início da campanha, 100% das escolas em tempo integral. Além disso, nós defendemos que não seja só em tempo integral, que nós temos que fortalecer o aluno na sua integralidade. Não pode ser só tempo integral, tem que ser
ensino integral, com atividades culturais, esportivas, artísticas, né, que esse aluno ele queira ficar na escola, praticar essas atividades, além das atividades pedagógicas. E proporcionar esse direito para os pais que querem que o filho fique no tempo parcial, porque muitos pais ou querem ficar com seus filhos dentro de casa, ou querem também fazer alguma atividade extracurricular fora dos colégios. Seguindo a nossa ordem que está sendo feita aqui no debate, agora a Mabel Canto tem direito a fazer a quarta pergunta livre à candidata a professora Elizabeth. Candidata, 45 segundos. Candidata, quais foram as suas ações como vice-prefeita para garantir austeridade e transparência durante essa gestão? Professora, agora nós abriremos 2 minutos para a sua resposta. Eu sou uma vice-prefeita ativa, não zero à esquerda. E ganhei um respeito especial do prefeito Marcelo Rangel. Sento na cabeceira da mesa junto com ele, sou a última a fazer o discurso. E tenho certeza de que eu sou a vice-prefeita, mas o prefeito é ele. E ele preza muito pelo controle, pela transparência, e por isso nós temos uma Controladoria Geral do município, que é o controle interno que nós recebemos aqui a todo instante, todo dia e todo momento. Eu quero criar a Corregedoria, também para nos ajudar e nos proteger a ser uma prefeita que tenha muitos acertos e nada de erros. E, principalmente, nós respeitamos muito o controle externo que nós recebemos da Câmara Municipal de Ponta Grossa, do Observatório Social, da Promotoria Pública e de todos os órgãos que estão trabalhando no sentido de fiscalizar. Agora, nós somos uma das primeiras cidades a implantar o compliance dentro da nossa Prefeitura Municipal. E o Portal da Transparência, ele ainda está em processo de fortalecimento, que eu quero fazer com que nós estejamos no ranking lá em cima, porque a austeridade nós sabemos fazer. Nós já criamos um orçamento espetacular, com um aumento de 150% e com justiça fiscal, principalmente recebendo e aumentando a receita para diminuir o índice prudencial. O nosso secretário da Fazenda realmente é uma pessoa especialista nesse assunto e está nos ajudando muito a fazer com que a transparência, a austeridade continue acontecendo. E eu, enquanto prefeita, também pretendo seguir os mesmos passos, os mesmos exemplos. Mabel Canto, agora a senhora tem direito à réplica, que pode ser feita em até 1 minuto. Por favor, só não siga a questão lá dos desvios dos combustíveis que aconteceram por falta de fiscalização no atual governo. Isso foi um erro de controle que aconteceu. E nós não podemos permitir que a administração pública tenha mais esse tipo de comportamento. A fiscalização, ela até não é uma atribuição do governo, do executivo, é muito mais do poder legislativo, mas ela deve sim ser colocada na administração pública, porque é muito importante que nós mesmos façamos o controle dos nossos contratos, do que acontece na nossa gestão. Transparência sempre foi uma marca do meu mandato e nós vamos levar também para a Prefeitura, com a criação da Secretaria de Transparência e Governança, um meio de controle muito eficaz, transparência total de todos os atos, de todos os contratos e ações da Prefeitura. Professora Elizabeth, a senhora tem direito à tréplica, que pode ser feita em até 1 minuto. Todas essas questões que você cita, você deve estar desinformada, talvez, pelo resultado dessas questões. Porque quem denunciou, quem mostrou que as coisas estavam acontecendo foi o pessoal e o secretário da própria Prefeitura Municipal. Os processos aconteceram, denúncias aconteceram e no final de toda a história, todo o processo está arquivado, porque tudo estava certo. Inclusive até sobrou combustível. Só que a oposição fez um trabalho assim muito eficiente e eficaz de propagar isso sem contar que o promotor arquivou o processo.
Dando prosseguimento ao nosso bloco de perguntas livres feitas entre as candidatas, seguindo a nossa ordem, agora a professora Elizabeth pode fazer uma pergunta à candidata Mabel em até 45 segundos. Na sua opinião, candidata, qual seria o preço ou a tarifa justa para o transporte coletivo? Agora iniciaremos a contagem do tempo de 2 minutos para a resposta da candidata Mabel Canto. A menor possível, desde que tenhamos qualidade no transporte coletivo. Uma pesquisa da Autarquia Municipal de Trânsito mostrou que entre as reclamações dos usuários, dos passageiros, em primeiro lugar está o preço da tarifa, em segundo lugar está a lotação dos ônibus e em terceiro lugar está a segurança, né? E aí se sucede aí as demais questões. Nós entendemos que há muito tempo o transporte coletivo ele vem sofrendo prejuízos, o que impacta diretamente na tarifa. Nos últimos anos, nós perdemos em torno de 800 mil passageiros. Esses números aumentaram durante a pandemia, causando um colapso no sistema de transporte coletivo da nossa cidade. O valor da tarifa tem que ser o menor possível, até para que nós possamos atrair os passageiros que deixaram de utilizar desse sistema, né, que migraram, por exemplo, para os aplicativos, que migraram para os táxis. Então, nós precisamos fazer um planejamento, principalmente no novo contrato do transporte coletivo, que vai, inclusive, ser feito pela próxima gestão aqui na nossa cidade. E é por isso que nós defendemos que esse contrato ele não seja feito apenas pela prefeitura, que esse modelo a ser implantado não seja apenas determinado pela próxima gestão, mas sim conversado, debatido, dialogado com toda a nossa sociedade, com as entidades através do Conselho da Comunidade, com os empresários que pagam a maior parte dessa conta e trazer qualidade para o transporte coletivo e também diminuir o tempo do passageiro aí durante as viagens. Agora abriremos o tempo de 1 minuto para a réplica da candidata Elizabeth Schmidt. O preço justo sempre é aquele que o usuário pode pagar. O transporte não é só um direito de todos, mas sim uma necessidade de todos. E a qualidade realmente é o que todos exigem. O Conselho Municipal do Transporte Coletivo, ele é deliberativo na nossa cidade e ele tem uma planilha imensa, onde leva em consideração todos os custos, todos os dados, com fórmulas dificílimas de se entender, uma questão muito técnica, mas nós queremos melhorar o serviço como um todo, porque todos têm o direito mesmo de receber esse melhor serviço. E a próxima concessão realmente vai acontecer lá em meados de 2023. E tudo precisa ser discutido com todos os interessados para que o projeto básico para a próxima licitação e concorrência saiba definir se nós queremos lotes maiores, menores. Candidata, o seu tempo finalizou. Agora a Mabel Canto tem direito a 1 minuto de fala para a sua tréplica. De fato, né, a gente precisa trazer novamente o passageiro para o transporte coletivo, né, com qualidade, com uma tarifa justa, a menor possível. Nós temos a informação de que já está protocolado um pedido de reajuste da tarifa para em torno aí de R$5. Né? Isso vai afetar drasticamente o sistema, porque já perdemos os passageiros durante os últimos anos. Perdemos mais durante a pandemia. E se esse preço, né, essa tarifa, for para quase R$5, nós vamos perder ainda mais usuários. Porque é muito mais fácil, muito mais barato para as pessoas da nossa cidade chamar aí um táxi ou um aplicativo. Sai mais barato, eles chegam mais rápido em alguns casos. Então a gente precisa ter muito diálogo para que a tarifa não fique tão alta. A nossa sexta e última pergunta livre poderá ser feita pela Mabel Canto à professora Elizabeth. Candidata, a gente abre agora os 45 segundos para a sua pergunta. Professor, eu como mãe fico pensando na qualidade de vida, né, dos meus filhos e das crianças da nossa cidade.
Por isso eu acho muito importante se investir nos parques, nas praças, nesses ambientes subutilizados aqui na nossa cidade. Quais são as suas propostas para esses espaços na próxima gestão? Professora Elizabeth terá agora 2 minutos para a sua resposta. É preponderante que se responda aquilo que a população quer ouvir. E a população, numa consulta pública, nos deu prioridades para a aplicação do orçamento para o ano que vem. E em quarto lugar ficou exatamente esse tema: lazer, entretenimento, qualidade de vida. E é por isso que eu responderei a essa questão criando o Departamento de Parques e Praças na nossa cidade, para que a gente possa fazer efetivamente parques e praças lindas, bonitas, para que as pessoas possam ter esses espaços de lazer e de convivência. Nos 15 bairros, nós já temos um centro e 15 bairros, nos 15 bairros da nossa cidade, porque o que a gente tem notado, que o Parque de Olarias, o Parque Linear, o Parque Ambiental, o Parque Monteiro Lobato, o próprio Centro de Eventos, que hoje está servindo como um parque aos finais de semana, eles realmente estão respondendo e vêm ao encontro daquilo que as pessoas mais precisam, a convivência com as suas famílias, a procura da qualidade de vida. Então, nós estamos muito felizes em poder saber que nós vamos poder responder a essa questão, porque a procura da felicidade é o que mais nós, seres humanos, fazemos. Nós queremos chegar lá. E essa felicidade é construída como um ninho de passarinhos, galinho por galinho. E esses momentos são especiais para a vida da nossa população. E nós estaremos lá presentes, sim, com muitos parques e praças em todos os nossos bairros. Mabel Canto, a senhora agora tem direito à sua réplica, que pode ser feita em até 1 minuto. Temos em torno de 130 parques e praças na nossa cidade que precisam serem cuidados. Nós propomos uma descentralização, inclusive, cuidando dessas praças e desses parques nos bairros, para que as pessoas, os moradores ao entorno, tenham o prazer de ficar ali. Nós queremos fazer as praças viverem atividades culturais e esportivas aos finais de semana. Nós vamos também resgatar, revitalizar o Parque Margherita Mazzini. Lá vai ser uma fazendinha escolar, educação ambiental para todas as nossas crianças e todos os jovens da nossa cidade. Um parque que, infelizmente, na região central da nossa cidade, está abandonado há muito tempo. Assim como, por exemplo, a Praça da Gruta, lá no Santa Mônica, que hoje serve apenas para os cavalos ficarem por lá. Os moradores das regiões aí dos nossos bairros merecem esse respeito, essa qualidade de vida pertinho das suas casas. Professora Elizabeth terá agora 1 minuto para fazer a sua tréplica. Temos projetos prontos e especiais para responder a essas questões, por exemplo, sobre o Parque Margherita Mazzini. Já temos um projeto, através de um EIV, da constituição de um polo espetacular. A Secretaria de Meio Ambiente vai se localizar no Parque Margherita Mazzini com um entorno muito interessante, como uma praça e um parque, onde as pessoas estarão lá vivendo. E lá no Santa Mônica, nós vamos fazer uma horta da família espetacular, onde toda a comunidade vai estar presente, participando e, inclusive, conseguindo tirar emprego e renda dentro desse projeto espetacular. Além de inúmeros outros, que nós vamos e temos a possibilidade de fazer pistas de caminhada nessas praças, com as nossas academias, com os nossos campos de society, que são 50 e que nós vamos fazer mais 20 ainda, os nossos parques infantis. Candidata, o seu tempo foi finalizado. E a gente finaliza agora também esse bloco que foi feito de perguntas livres entre as candidatas. Chegando ao final do nosso debate, nós abriremos agora um tempo de 2 minutos para cada candidata fazer as suas considerações finais. Seguindo a nossa ordem, que foi definida por sorteio um pouco antes de iniciar o nosso debate, a gente abre os 2 minutos agora para a professora Elizabeth. Dia 29 de novembro é o dia de uma escolha muito importante para a nossa cidade, com democracia. Então não se abstenha, vá votar.
Acho que isso é muito importante que aconteça nesse dia tão importante. Nesses 15 dias do segundo turno, todos puderam ver e ainda estão vendo quais são as propostas, quais são as proposições, quais são os debates que todos nós estamos aqui assistindo e quais são as condições de futuro que cada uma das candidatas apresenta. A escolha que teremos que fazer, ela é importante. Nós temos a segurança do crescimento econômico e do desenvolvimento social, com projetos apoiados e garantidos, inclusive pelo nosso governador Ratinho Júnior, pelo nosso secretário Sandro Alex, que nos dá suporte para conseguirmos verbas em nível estadual, em nível federal. Nós teremos condições de realmente ter projetos execuíveis e factíveis. Então, o convite aqui é que as pessoas analisem a minha vida, a minha história de vida, o meu comprometimento, a minha responsabilidade, a minha experiência, a forma como eu me comporto e como eu sempre fui. Uma pessoa transparente, sem cartas na manga. Eu sou essa, a professora Elizabeth. E junto com o capitão Saulo, nós estamos nos propondo a fazer com que a nossa cidade avance significativamente, fazendo com que os projetos bons sejam consolidados e os novos venham aí para ser fortalecidos e acontecerem, fazerem a nossa cidade maior, melhor e mais humana, com as entidades todas nos fortalecendo em relação às pessoas que têm vulnerabilidade social. Candidata, o seu tempo chegou ao final. Agora a gente abre os 2 minutos para as considerações finais da candidata Mabel Canto. Milena, muito obrigada mais uma vez, né, pela oportunidade, ao DC também, a você que nos assistiu, né, que está decidindo aí o seu voto. De fato, nós temos que reforçar. Essa questão da abstenção foi muito grande em nossa cidade. Segundo colocado nas eleições foi a abstenção, 55 mil pessoas que perderam a esperança. Mas nós representamos a esperança aqui em Ponta Grossa, a mudança, a renovação. Tudo aquilo que é bom vai continuar sendo mantido. Vamos terminar todas as obras que estiverem em andamento. Nós vamos construir novas ideias, novos projetos. Nós temos um plano de governo que tem ideias e propostas pensadas para cuidar das pessoas da nossa cidade. Essa será a nossa maior obra. Nós vamos atrás de recursos, nós temos muitos deputados estaduais e federais nos apoiando, os 3 senadores da República também estão nos apoiando para buscar os recursos necessários que nós precisamos. Nós vamos abrir a nossa cidade. Nós não temos um grupo político que quer comandar a cidade por muitos anos. Eu e o Pietro temos uma história de muito trabalho. Somos jovens, mas somos corajosos. Eu tenho personalidade forte para enfrentar os problemas que irão vir. E tenho a sensibilidade e me emociono cada vez que vejo uma mãezinha precisando de consulta para o seu filho ou uma mãezinha que precisa de um ultrassom para o seu filho, para saber como ele vai nascer. Nós estamos preparados, temos trabalho concreto. Eu sou a deputada mais econômica da Assembleia Legislativa, austera, economia de R$1,5 milhão em menos de 2 anos. E não perdi a eficiência por isso. E faremos isso aqui também na Prefeitura. Por isso, no próximo o seu domingo, tempo finalizou. A gente chega agora ao final do nosso debate. Agradecemos a presença das candidatas que mais uma vez estiveram conosco aqui no nosso estúdio do Diário dos Campos para debater o futuro da cidade. Agradecemos também a assessoria jurídica do Cláudio Magalhães Batista, que pertence à Salamacha, Batista, Abage e Calixto Advocacia. E agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que todo o vídeo do debate fica disponível no nosso Facebook, no portal DC+, e no nosso canal do YouTube, onde também estão disponíveis as entrevistas que nós fizemos com as candidatas na última semana, na quinta e na sexta-feira. Muito obrigada pela participação, por nos acompanhar até aqui e até a próxima.